Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se por acaso você ainda não assistiu ao filme e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. Antes de qualquer coisa, eu quero passar pela contextualização até a existência desse filme rapidamente. Criado em 1939 e sendo desenvolvido nos quadrinhos para ser um detetive e vigilante que andava pelas sombras, o Batman sofreu muito nos anos 50 quando surgiu o Comics Code Authority, que regulava e censurava muitas coisas que iam para as páginas das HQs. Foi a partir daí que o personagem passou a ter um tom mais leve e até mesmo cômico em certos momentos. O Coringa, por exemplo, era realmente um palhaço que mais fazia rir do que fazia temer. Por isso, nos anos 60, surgiu a série de TV do Batman com o ator Adam West encarnando o Homem-Morcego, com César Romero encarnando o Coringa e com vários outros personagens dos quadrinhos. A série foi um sucesso, mas isso popularizou essa visão do personagem. Então nos anos 70, o Batman nos quadrinhos não era muito popular, principalmente tentando voltar a uma representação mais sombria. No começo dos anos 80, a intenção em fazer um filme em longa-metragem do Batman já existia, mas a visão era trazer algo como foi a série do Adam West. Só que na metade dos anos 80, foram lançadas duas histórias que iriam definir muita coisa daí pra frente. O Cavaleiro das Trevas e a Piada Mortal. Histórias mais sombrias, realistas, densas e com uma abordagem que definia os padrões pro Homem-Morcego. Foi só a partir daí que a ideia pro filme mudou um pouco. Dirigido por Tim Burton, que não era um consumidor de quadrinhos, mas que ficou impactado ao ler essas duas obras, com a aprovação da Warner para seguir em frente, surge então em 1989 o filme Batman. E por que eu tive que dar toda essa introdução e contextualização antes de falar a minha opinião sobre o filme? Porque a visão dele depende muito desse período e dos motivos para que tenha sido tudo como foi. Muito da nostalgia sentida com esse filme por quem assistiu na época, ou até durante os anos 90, vem muito disso, de não existir um Batman nos padrões sombrios do personagem original. Não existia uma retratação desse tipo para um público geral. Então, conhecendo o que o Batman era antes e ver esse filme depois, a mudança na visão do personagem pode afetar a visão dos pontos técnicos bem executados e principalmente dos mal executados desse filme. Começando pelos pontos positivos, logo na primeira cena a contextualização do tom do filme é perfeita. A fotografia ambienta tudo, mostrando a cidade cheia de sombras, ao mesmo tempo que é cheia de luz, com prédios altos e gente na rua. Mas entre famílias estão prostitutas, bandidos, lixos pelos becos e toda a sujeira de Gotham. O filme apresenta a cidade e a torna, com o passar da narrativa, praticamente num personagem único. A trilha sonora é espetacular, com temas icônicos que dão ainda mais o tom sombrio, mas unido ao lado mais heróico, mais aventureiro. Porque no meio desse personagem, que é a cidade, existe outro para combater todos esses problemas, que é o Batman. E é por isso que ele é o próximo a ser apresentado. Logo na sua primeira aparição, você já entende quem ele é. Já sabe que a figura do Homem-Morcego é uma lenda. Sabe que ele existe ali há pouco tempo, talvez 1 ou 2 anos. Sabe que ele atua nas sombras e vê como ele, ou o uniforme dele, é super resistente, tanto que levar tiros e se levantar em seguida é normal. Além de já mostrar que ele tem vários itens de utilidade para o seu combate. E tudo isso é só o começo do filme. É uma apresentação que carrega tudo isso e você nem percebe que o roteiro colocou tudo ali exatamente para você ver onde está sendo inserido. Com o decorrer do filme, a cidade vai sendo mais desenvolvida, mostrando gangsters e toda a criminalidade inserida até mesmo na polícia de Gotham. E aqui já entra um problema do filme, que é não saber o que fazer com os coadjuvantes. O comissário Gordon é totalmente inútil, por exemplo, e Harvey Dent é totalmente esquecível.
Esse erro vem da vontade de inserir personagens, mas não saber trabalhá-los na obra. E como não tem um desenvolvimento deles, todo mundo parece meio canastrão, até mesmo Bruce Wayne. O Batman é bem mostrado, mas Bruce Wayne não tem um bom desenvolvimento. É tudo muito raso com ele. Um ricaço que se torna o Batman e ninguém sabe o porquê, nem o espectador. Pensando ainda que é um filme de origem e que precisava de uma explicação, só quem já conhecia o personagem nos quadrinhos é que realmente entendeu na época. Até mesmo a explicação dada e inventada nesse filme para o surgimento do Batman está relacionada com o vilão. Então, para quem não conhece, pode até parecer que o Batman só existe para vingar os pais ou para ir atrás desse vilão em específico. O vilão, no caso, é Jack Napier, um gangster que, usando como base a história de origem em A Piada Mortal, se torna o Coringa. E aqui a gente tem um outro ótimo ponto positivo do filme: o vilão. A construção do personagem é muito boa, a criação do Coringa, as suas atitudes que chegam a amedrontar, invadindo estações de TV, matando modelos famosas e tudo mais. Realmente o vilão é ótimo e o filme se torna a ascensão do Coringa. Tem uma parte de transição entre Jack Napier pro Coringa que fica faltando. É como se fosse uma loucura instantânea, mas é um detalhe que não afeta no todo do que o personagem se torna. E aqui é uma representação diferente dele, mas inspirada nos quadrinhos, numa mescla entre gangster e maníaco. Sem contar que a atuação do Jack Nicholson no papel é espetacular, e por vários momentos ele rouba sim o holofote do herói. Outros atores foram ótimos também nas suas representações. O Alfred, por exemplo, e até mesmo Michael Keaton como Batman é bom. O que me incomoda realmente é a atuação como Bruce Wayne, que não tem uma linearidade. O Bruce daqui não condiz com nada, nem com o próprio filme, e isso é culpa do roteiro. Então, resumidamente, trilha sonora, fotografia e ambientação espetaculares. Personagens bons com um vilão ótimo. Narrativa linear é ok, sem nada mirabolante, mas o roteiro é o grande problema. O começo é bom, mas ele próprio se perde com o andamento. Em alguns momentos o roteiro tenta até ter cenas que deveriam ser engraçadas, mas dão vergonha alheia, o tal do cringe. O filme é cheio de frases rasas e bobas querendo ser engraçadinho, como o Coringa falando "isso me faz sorrir", o poder da cura de um sorriso, "ei, ele ficou chocado". O roteiro não dá uma motivação clara também para a existência da Vicky Vale no filme, porque ela é a única que acredita na história do Batman. Ela acaba sendo um interesse amoroso e a donzela em perigo, e sendo colocada em besteiras de roteiro do tipo, no meio de uma luta do Batman, ela tira foto com um flash no momento crucial, sendo que em outro momento parecido mais pra frente, ela não usa o flash. Que tipo de fotógrafo profissional investigativo não sabe usar direito um flash de câmera? Outra coisa, não existe uma motivação clara para essa vontade do Bruce querer revelar para Vicky a sua identidade como Batman depois de terem ficado juntos apenas uma vez. Assim como o Alfred falando que ela é especial e levando ela até a Batcaverna também depois de ter visto a personagem só uma vez. O roteiro é recheado de coincidências forçadas também e cheio de momentos caricatos. Ninguém pode usar cosméticos, mas os jornalistas na TV são tão caricatos que não tem nem o cabelo penteado. E esses exageros são heranças do que se via no Batman dos anos 60. Assim como os sons de tiros caricatos e as péssimas cenas de luta totalmente sem energia e travadas, até mesmo por culpa do pescoço do Batman que não se mexe por nada, né? Também existem coisas absurdas como o Batman numa supernave com mira teleguiada errando tiros, mas uma arma cômica derruba a supernave. E pra fechar, algo que pra mim também é uma falha de roteiro, é querer fazer uma ligação bem forçada entre a origem do Coringa e a origem do Batman.
Toda a história com os pais do Bruce foi escondida no filme até o final, exatamente para revelar essa ligação entre os personagens, mas não houve construção nenhuma para isso. É só mais uma coincidência do roteiro que surge totalmente do nada, tentando mostrar um mistério que nunca existiu até esse ponto do filme. Ou seja, é um artifício gratuito na história. E talvez todos esses defeitos do roteiro tenham um porquê, que é exatamente todo o contexto que eu expliquei aqui de quando esse filme foi feito e o que acontecia com o Batman até esse momento. Então muito do roteiro vem dessa herança, da galhofa. Por mais que o Tim Burton pegou uma direção mais sombria, ainda tinha uma raiz muito forte na visão de que qualquer coisa relacionada a quadrinhos tinha que ser exagerado e sem uma explicação tão coerente assim, afinal é quadrinhos. Prestando atenção em todos esses pontos, ainda mais sabendo o contexto da produção, dá pra entender que Batman de 1989 tem várias coisas boas inseridas num roteiro fraco e problemático. Mas mesmo com tudo isso, é um filme aclamado, e mais uma vez, é pelo contexto da época. Batman de 1989 mostrou ao mundo o lado sombrio dos super-heróis, tanto que esse Batman aqui mata. O Batmóvel parecia um carro de Fórmula 1 cheio de apetrechos, todo preto e nada colorido nele. O uniforme do Batman era todo preto também, só com o símbolo e o cinto amarelo. É uma visão que não existia na época, que pavimentou o personagem para essa nova roupagem, que definiu como seria o Batman a partir daí em Hollywood e até mesmo nas animações, porque graças a esse filme, a série animada seguiu os mesmos moldes. Numa época que filme de super-herói era algo bobo que ninguém queria apostar, Batman surgiu com uma ambientação definitiva, com um vilão muito bom, com um esforço em tentar fazer o melhor possível para o personagem e para o mundo que foi inserido. Então mesmo com um roteiro fraco, Batman de 1989 é um marco, e não dá para negar a extrema importância que teve para o personagem e para tudo que se seguiu a partir dele. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu, e até mais.